Senhor presidente, mesa diretora, esta noite, nosso prefeito Francisco Júnior, nosso vice Roberto Lamartine, demais vereadores eleitos, Marlon, Gilmar Presença, nosso amigo Mineiro, todos os demais candidatos. Eu vejo aqui o Renatinho, o Jair. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os demais. Não gostaria também de deixar citar aqui o ex-vereador Jair e o ex-vereador Zé Carlos. Queridos, esta noite eu gostaria, antes de fazer aqui as minhas homenagens ao prefeito, eu gostaria de tratar alguns assuntos que nós falamos na sessão passada, quanto à questão do galpão no terreno que é da municipalidade. Uma vez mais, faço valer a lei. Um galpão que estava sendo colocado num terreno público, uma irregularidade em virtude de um ato impensado, de uma política perdida, mas graças a Deus prevaleceu a verdade, prevaleceu a justiça. Eu espero que as pessoas possam fazer uma nova administração nessa cidade, onde o que é público, o que é privado, e não fazer das coisas públicas como se fossem suas. E, senhor presidente, virá esta casa esse projeto, mas eu acho que nós temos que pensar muito bem nessa questão, porque, como eu disse na sessão passada, é muito fácil simplesmente eu nomear um cidadão e dar um espaço público ao cidadão. Como é que fica todos os demais cidadãos? Então eu acho que para que eu possa doar algo para alguém, eu tenho que pensar muito bem. Nós fizemos aqui a aprovação de um projeto de desavetação de um terreno na Palestina, na Fazenda Campinho, que ia atender toda uma comunidade. Aí é um caso totalmente diferente. Mas aqui é onde nós vamos fazer a liberação de uma cessão, uma doação, seja qual for o caminho que o Executivo vai tomar, vai ficar difícil. Porque nós tínhamos aqui vários comerciantes na sessão passada. Como é que fica o direito dos demais comerciantes? Então, como foi dito até pelo próprio vereador Ginho, ele também gostaria de deixar de pagar aluguel para poder ter uma casa de ração na rodoviária. E eu também gostaria de ter uma imobiliária na rodoviária. Mas, na verdade, eu acho que quando há necessidade de se fazer algo pelo público, aí se sobrepõe sobre o privado, mas o privado sobre o público nunca mais. Eu gostaria também de dizer, senhor presidente, essa noite, que mesmo entrando com um pedido da informação do gestor da questão do Conselho Municipal do Idoso, a resposta chegou antes, eu já agradeço, e a maior preocupação nossa é que os recursos que virão para esse fundo sejam gerenciados de uma maneira honesta, e que o idoso possa receber o atendimento que ele merece nesse município. Eu gostaria também de dizer que veio a mim uma resposta também do cidadão Gilmar Mendes, onde me disseram, eu disse dessa tribuna, que esse cidadão estava abandonado da sua própria sorte, e até o mineiro deve conhecer, porque ele morava na Palmeirinha atrás do posto, e esse cidadão estava ali numa situação muito difícil. Eu pedi que fosse feita ali uma internação de retaguarda, que era uma internação coercitiva, mas infelizmente naquela mesma semana esse cidadão veio a falecer. E a resposta que vem nessa casa é que o cidadão se negou a receber o atendimento. Esse cidadão não compareceu para fazer os exames. Queridos, o cidadão não tinha condição de levantar da cama, ele não podia comparecer mesmo. O cidadão tinha que ser carregado. O agente de saúde, que me perdoe, ele deveria ter ido ali, chamado uma ambulância para poder levar o cidadão. O que houve foi que esse cidadão veio a óbito. Então, uma vez mais, fica comprovada a falta de respeito pelo cidadão do município. E nós esperamos que uma nova administração possa fazer aquilo que nós falamos toda a nossa campanha: gostar de gente, respeitar o ser humano, porque antes de nós sermos agentes públicos, nós somos cidadãos. Nós somos pai, filho, irmão, vô. Então, nós estamos fazendo para nós mesmos, antes de fazer para a população. Eu gostaria também de dizer, senhor presidente, que mesmo tendo que revogar a lei da questão da taxa do lixo e voltar atrás de um ato, mesmo que parecendo que um ato louco e impensado, porque nós deixamos, eu digo por mim mesmo, eu e o vereador Ginho, que fomos os que fizeram a proposição, talvez não ter feito a renúncia da Receita na questão da taxa do lixo, mas eu não me arrependo em nenhum momento. E nesta noite eu me dirijo ao novo prefeito de Juquitiba e peço ao senhor prefeito, que o senhor reveja essa questão da taxa de lixo, porque na verdade
é um roubo que se faz à população de Uritiba. Foi criada aqui, senhor prefeito, uma questão da reciclagem, onde foi prometido à população que cada quilo de lixo reciclado, o cidadão receberia um cartão reciclagem, onde ele pudesse trocar por IPTU, por farmácia, remédio, itens dentro do nosso comércio. Mas a população foi enganada. E por isso eu entrei com uma ação, perdi essa ação, mas perdi de pé. Porque, seja o que for, a favor da população, eu estarei sempre lutando. E eu agora gostaria de dizer o seguinte, que eu me retiro da vida pública, né? Infelizmente perdi a eleição, mas saí de cabeça erguida. Saí de cabeça erguida porque, na verdade, eu fiz o papel. Talvez eu lutei demais e esqueci de fazer política. Talvez eu briguei demais e esqueci de fazer política. Mas eu não me arrependo de nenhuma denúncia que eu fiz. Participei de 6 denúncias, dos quais 5 viraram inquérito civil público e uma 6ª virou ação civil pública. E também hoje, nesta casa, chega às minhas mãos, pela mão dos nossos amigos, as contas de 2010 da prefeita foram rejeitadas. Então, aquilo que eu dizia dessa tribuna e aquilo que eu bati nesses 4 anos de vereador, tinha um fundamento. Então, eu espero, senhor prefeito, que como eleito, o senhor possa administrar o dinheiro para o povo, que o senhor possa respeitar o povo. Uma das coisas que eu mais preguei no caminhão quando eu dizia é que o prefeito, para ser prefeito, tem que gostar. E quando o prefeito ganha, o primeiro passo que ele toma é não exceder mais a população. A população procura o prefeito e não encontra. Aquele mesmo prefeito que abraçou a população na rua, que beijou, que disse que gostava, o primeiro passo ele some, desaparece. E muitas vezes justifica que está em viagem em Brasília, nas secretarias do Estado, mas a população quer ver o prefeito. Não importa que ele tenha um ótimo chefe de gabinete, que ele tenha um ótimo diretor, um coordenador administrativo, mas ele quer ver o prefeito, ele quer ver o vice-prefeito. E também, senhor prefeito, esta noite eu queria lhe pedir que o senhor possa respeitar o seu vice-prefeito, porque ele faz parte da sua vitória. Então que ele possa caminhar juntamente com o senhor e que primeiramente ele possa ter um gabinete, porque nesse município não se reconhece vice-prefeito. O primeiro passo que um prefeito toma é dar um pé no vice-prefeito. Então que esse vice-prefeito humilde, que eu aprendi a conhecer na campanha, porque não tinha amizade, da humildade dele, que várias vezes eu disse no próprio caminhão, uma pessoa que mora no mato, que come poeira e que tem a cara do povo de Juquitiba, que ele possa ser respeitado como vice-prefeito, que ele possa ter o seu gabinete e poder administrar conjuntamente com o seu prefeito, e que de antemão eu já vejo o respeito que o senhor vem trazer a esta casa, porque o que houve nessa legislatura foi que o prefeito não reconheceu a Câmara, passou por cima como um trator, fazia coisas como atos impensados dessa construção da rodoviária várias vezes, várias licitações fraudulentas, dando benefício a pessoas que eram funcionários da própria prefeitura. Seu prefeito, não faça isso. Dê benefício à sua população. Os que estão na prefeitura já estão empregados. Então abra para que a sua população possa participar da sua administração. Uma das coisas que acontecia, funcionários que tinham 2 linhas escolares. Isso é o que nós combatíamos, mas infelizmente éramos errados. Hoje talvez eu não atribuo a minha derrota às coisas que eu fiz, eu atribuo a minha derrota por não ter feito política. E eu atribuo também e agradeço às pessoas que votaram em mim, esses 247 votos, e também digo às pessoas que eu saio de cabeça erguida e agradeço àqueles que também não votaram em mim, mas votaram nos meus amigos, nos companheiros do meu partido. Porque se tem 3 candidatos aqui eleitos, é porque mereceram mais do que eu. E eu respeito a população. Magoado nós ficamos, chateados nós ficamos. Lógico, quem gosta de perder? Mas na verdade, a Bíblia diz que quando eu acho que perdi, ganhei. Quando eu acho que ganhei, perdi. Então é a vontade de Deus que tem que prevalecer. E eu respeito a vontade de Deus acima de todas as coisas. Mas eu gostaria de terminar dizendo, primeiro, agradecer ao presidente. Para mim, essa legislatura, eu tive um grande presidente. Tudo aquilo que eu solicitei como vereador, eu fui atendido com muito respeito. E digo aos novos vereadores, respeitem, como se algum de vocês virem a ser presidente, que possam respeitar os vereadores. Eu gostaria também de pedir a vocês que possam fiscalizar, que possam denunciar, que não abaixe, porque eu tinha um amigo, um grande amigo que partiu, que chama Júlio Rouco Pásser. Ele dizia, da correia sai o couro, do couro sai a correia. Então aqui dentro é diferente, queridos.
A realidade se mostra lá fora, quando chegar aqui dentro a coisa é diferente. Mas graças a Deus que vocês hoje têm um prefeito humilde, um prefeito que já deu uma partida aqui dizendo: eu respeito a Casa de Leis, eu estou aqui para dar as mãos a essa Casa de Lei, coisa que não aconteceu, porque nós somos afrontados diariamente nesses 4 anos. E também, seu prefeito eleito, Francisco Júnior, eu gostaria de dizer para o senhor que essas coisas não vão mais acontecer em Joatina. Esse tipo de afronta não vai mais acontecer, porque aqui falam-se de pessoas que são pais de família. Fala-se aqui de uma folha PL que foi parceiro durante 3 anos e meio desde vereadores e mais vereadores desta Casa de Lei. Houve momentos que nós podíamos nos enfrentar, mas depois nós voltávamos a nos entender. Faz parte da própria democracia. Mas a Folha BR foi o principal órgão de denunciar todas as irregularidades deste município. E o maior fiscalizador é a própria imprensa. É importante ter a imprensa para cobrar. É importante porque a população possa ter um órgão para poder meter a boca no trombone. Porque muitas vezes a população queria falar a própria prefeita, mas não encontrava lá na prefeitura para falar para ela. Mas eu espero que eu possa criar uma ouvidoria, que eu possa criar um órgão que possa atender a população, que eu possa criar um órgão e cobrar menos taxas dessa população. Eu lhe peço, antes de terminar, que o senhor possa acabar com essa taxa de protocolo, que é onde o cidadão, para reivindicar os seus direitos, tem que pagar uma taxa de R$10 na prefeitura. Então eu lhe peço, esta noite, que o senhor possa, acima de todas as coisas, ser um prefeito humano. E eu gostaria de dizer que eu sou grato a Deus por ter feito parte deste caminhão, mesmo deixando de ser um homem político, continuo no município, vou me doar novamente à minha empresa. Hoje trabalho em 23 municípios, sou muito bem sucedido, graças a Deus, vou cuidar dos meus negócios, da minha vida, e estarei, quando eu precisar solicitar algo para a minha família, para mim, para o povo de Utiba, estarei lá. Espero poder ter as portas abertas para poder abraçar aquele que eu apoiei. São somente 247 votos. Mas eu acredito que em algum momento pode ter ajudado a sua campanha. Em algum momento pode ter ajudado alguns vereadores. Foi distinta, foi pequena a votação, mas serviu para alguma coisa. Meu muito obrigado por ter me acolhido, por ter acolhido o vereador que vai poder usar essa tribuna, o vereador Jim. Eu, da minha parte, me senti honrado. Se não fiz mais, eu peço que me perdoem, mas o que eu pude fazer foi o que eu fiz. Parabéns, boa sorte, que Deus possa estar acima de todas as coisas, que Ele possa ser o condutor de todas as coisas. Porque eu quero terminar dizendo que o grande problema desse município, e eu já dizia lá atrás, é que quando um prefeito senta numa cadeira, parece que a coisa muda, mas aqui hoje está sentando um homem de Deus naquela cadeira. E eu tenho certeza que se precisar trocar a cadeira, nós trocamos, mas quem vai sentar ali é um homem de Deus que gosta do povo. Meu muito obrigado, fico nesse mandato até dezembro, continuarei fazendo o meu papel de fiscalizador, estarei aqui para ajudar a população. Eu até acabei deixando na minha mesa, e eu ia repassar aos novos vereadores as receitas que nós recebemos. A partir de agora, assumam aí os vereadores as receitas, as consultas, os atendimentos. É muito bom trabalhar com a população. A população reconhece o carinho. Eu recebi muitos telefonemas de muita gente que sofreu comigo, porque a perca, ninguém gosta de perder, mas muitos me ligaram e estiveram comigo na alegria e na tristeza. Então eu sou grato a Deus por todos aqueles que estiveram comigo. Meu muito obrigado e uma boa noite.